Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos retomando mais uma vez ao nosso estudo. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. E, aliás, o tema que nós demos é Cristo, a alegria da igreja. Uma carta onde Paulo trabalha esse tema, a alegria, mesmo diante das situações tristes em que ele estava vivendo, mesmo diante das dificuldades que ele estava a passar, mesmo diante das dores que ele passava, ele tinha uma alegria no seu interior muito grande, porque ele sabia que Cristo era a sua alegria. Essa carta, ela está chegando agora nos assuntos principais que Paulo quer tratar. Eu falei em um dos estudos que o ápice dessa carta é o capítulo 2, mas eu olhando pelo ângulo teológico, olhando pelo ângulo espiritual. Mas, na realidade, Paulo, como em outras cartas ele faz, como por exemplo aos Tessalonicenses, ele deixa o assunto para a parte final, depois de falar um pouco, depois de elogiar um pouco, depois de trocar algumas ideias, depois de falar certas coisas pessoais, Paulo trata do assunto no final. Aos Tessalonicenses ele faz exatamente isso. A carta tem 5 capítulos, a primeira carta, e somente na metade do 4º capítulo, a partir do verso 13, é que Paulo vai entrar de fato no assunto e vai terminar na metade do capítulo 5. Aqui não foi muito diferente. Aos Filipenses ele começa falando da igreja, fala da sua prisão, mas agora ele vai tratar dos problemas. Agora ele vai tratar das dificuldades, algumas coisas que a igreja estava passando, algumas perseguições, algumas crises de ordens pessoal, de ordem geral, de ordem eclesiástica. Então nós vamos hoje começar uma série de estudos. Na realidade não é bem uma série de estudos. Nós vamos estudar 2 estudos com o mesmo tema, lutando pela vocação de Deus. E a ideia é exatamente mostrar o que Paulo está tentando ensinar aqui nesse trecho. O que Paulo realmente está falando aos filipenses, que serve muito para as nossas vidas. E o nosso texto para reflexão encontra-se em Filipenses, no capítulo 3, no versos de 1 a 11. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Paulo está na prisão, ele escreve a esta igreja para fortalecê-la diante da preocupação que ela sentia em função do enviado dela, Epafrodito, está demorando muito porque ele fora acometido de uma doença grave e Paulo disse que ele esteve à beira da morte. Então houve essa preocupação. Paulo, inclusive, na última lição nós falamos dessas duas personagens, Timóteo e Epafrodito, como 2 grandes exemplos. Aliás, o capítulo 2 é o capítulo dos exemplos. Paulo trabalha o exemplo de Cristo, depois trabalha o exemplo de Timóteo e, por fim, trabalha o exemplo de Epafrodito. E agora, Paulo, então, vai entrar mais profundamente nesta carta. Ele vai falar aquilo que realmente ele deseja para aquela igreja. Mas antes, vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos, ó Deus, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, por Tua graça e a Tua misericórdia. E nós suplicamos, ó Deus, que venhas falar poderosamente aos nossos corações, mediante o estudo da Tua santa palavra. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que nos tens feito. Dá-nos a Tua direção dia após dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo inicia esse trecho da sua carta chamando a atenção para a alegria.
Entretanto, o que nos faz prestar mais atenção é a mudança de assunto que dá para notar quando ele usa o termo quanto ao mais. Ele agora está entrando em outros assuntos. Ele agora está falando com um pouco mais diretamente à igreja. Isso significa que Paulo agora inicia uma nova fase da sua carta. E essa nova fase, esse novo período, ele começa a alertar a igreja de Filipos quanto problemas, como por exemplo os judaizantes que o perseguiam. Pessoas que estavam tentando inserir doutrinas falsas dentro da igreja. Então esta mudança de rumo, e principalmente com o apelo veemente do segundo versículo em diante, vemos que Paulo está trabalhando no coração dos filipenses. Alguns estudiosos acham que em função dessa mudança, Paulo na realidade escreveu outra carta ou esse trecho foi acrescentado. Particularmente eu não creio dessa forma. Até porque, como nós falamos em outras cartas, Paulo também agiu assim. Mas o fato é que essa carta entrou para o cânon sagrado, e só isso já deve nos servir de alento e deve nos servir de conforto, e deve nos dirigir dia após dia. A verdade central dessa carta é que problemas podem ocorrer mesmo em uma igreja equilibrada, mesmo em uma igreja sadia como era a igreja de Filipos. Nós não temos como fugir disso. Hoje nós temos alguns grupos conhecidos como desigrejados, que gostam de se gabar, de não participar de igreja nenhuma, e aí começam a apontar os defeitos da igreja. Os defeitos da igreja como instituição, os defeitos da igreja como organização, e enfim. Essas são as desculpas que são criadas, esses são os argumentos criados. Mas o problema é que mesmo em qualquer igreja que você vá, mesmo em igrejas bem equilibradas, você vai encontrar problemas, você vai encontrar dificuldades. Paulo faz alertas para que nós possamos manter a nossa mente aberta e nossa visão diante das dificuldades que podem ocorrer. Nós vamos dividir esse estudo em duas grandes partes. Na primeira, nós vamos observar os homens. Versículo de número 2, Paulo descreve algumas coisas que nós temos que observar. Na segunda parte, que vai do versículo 3 em diante, vamos ver a base doutrinária de Paulo, que é Cristo. Paulo tem como sua base doutrinária o próprio Jesus Cristo. E é isso que nós vamos tentar mostrar no estudo de hoje. Então a primeira coisa que nós notamos é que a nossa firmeza começa observando os homens. Esse versículo de número 2 inicia um novo parágrafo. Entretanto, mais do que um simples começo ou introdução, ele é poderoso em sua mensagem. Só o versículo 2 nos dá uma mensagem, nós chamamos isso de uma mensagem textual. E ele nos mostra 3 tipos de homens que podemos detectar antes que sejamos entregues às suas doutrinas falsas. Então devemos observar esses 3 tipos de homens, e homens aqui não é no sentido sexual ou de gênero, mas é no sentido geral do ser humano. Então 3 tipos. Primeiro deles, os cães. Paulo fala, acautelai-vos dos cães. O termo usado aqui para acautelai-vos é o verbo grego blepo. Ver, observar, olhar, dirigir a atenção para. Isso significa que devemos estar atentos, devemos ter cautela diante de pessoas que têm um comportamento leviano. A expressão cães aqui é uma expressão bem hebraica, bem judaica, demonstra corrupção, falta de vergonha, falta de compromisso, pessoa que é facilmente levada por corrupção. Além do fato de que os cães representavam para o povo judeu tudo que diz respeito a aproveitadores, desordeiros. Então hoje devemos atentar para aquelas pessoas que gostam de causar desordem em nossas igrejas, que desobedecem às doutrinas deliberadamente, que gostam de causar dor de cabeça aos nossos líderes e a toda a igreja. E muitas dessas pessoas conseguem espalhar facilmente suas doutrinas, os seus pensamentos sujos dentro da igreja. Paulo alerta isso a Timóteo no primeiro capítulo, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso de número 1. Ter cautela com os cães, então, significa tomar cuidado com a desordem dentro da igreja, com o liberalismo, com outras coisas mais que podem nos levar ao pecado, que podem nos levar a nos distanciar da palavra de Deus. O segundo grupo que Paulo fala são os maus obreiros. Acautelai-vos dos maus obreiros. Aqui Paulo
está se dirigindo a uma classe de homens que se diziam pregadores, se diziam líderes, pregadores do Evangelho, mas que transformavam o Evangelho em postura puramente humana. E aí você tem extremos aqui, porque quando nós falamos em postura puramente humana, você tem o legalismo em excesso, o liberalismo em excesso, e o legalismo em excesso estava começando a brotar em Filipos. Em nossos dias precisamos estar atentos aos maus obreiros que vivem pregando a si mesmos, pregando a sua própria denominação, a sua própria igreja. Aos legalistas que se vestem com capa de pregador, mas na realidade não passa de lobos. Aqueles que se utilizam dos púlpitos de nossas igrejas para pregarem as suas doutrinas ou pregarem a si mesmos. São destes homens que surgiram doutrinas como teologia da prosperidade, teologia da maldição de família, entre outras coisas, confissão positiva, doutrinas que não têm base bíblica. Homens que desviam a palavra de Deus. E por isso devemos tomar muito cuidado. Por isso devemos estar atentos. Homens que distorcem de fato a palavra de Deus. Então devemos estar atentos e nos acautelarmos dos maus obreiros. O terceiro grupo que Paulo fala são os da falsa circuncisão. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqui nesse ponto, Paulo está atacando os judaizantes, seus grandes inimigos. Estes homens buscavam mostrar para os crentes que somente eles e a eles pertenciam à salvação. Somente eles pertenciam ao povo de Deus. Em nossa atualidade encontramos muitos grupos com seu denominacionalismo ou o contrário, com seu contradenominacionalismo, que tem a pretensão de somente eles integrarem o reino de Deus, somente eles serem parte de fato do reino de Deus. Devemos atentar para este tipo de pessoas. São elas as grandes causadoras das divisões, das dissensões dentro das nossas igrejas. Basta estudar um pouco de história de alguns grupos religiosos e veremos que por trás daquela divisão está a ambição de um ou dois homens. De pessoas que achavam que só eles tinham a salvação. De pessoas que só achavam que eles eram santos o suficiente diante de Deus. Então Paulo está nos desafiando aqui a tomarmos muito cuidado e nos acautelarmos desse tipo de pessoa. Então, na primeira parte, nesse primeiro versículo, Paulo nos dá uma orientação de cautela contra os cães, aqueles que causam desordem, desobediência, que vivem à beira da palavra de Deus, aos maus obreiros, aqueles que se vestem como pregadores, se vestem de estudiosos, mas que na realidade só trazem doutrinas falsas, e aos da circuncisão. Aqueles que se acham melhores, mais santos e mais perfeitos do que os outros. Que Deus possa realmente nos ajudar a nos acautelarmos dessas pessoas e vivermos conforme a vontade dele neste mundo. Entramos então agora na nossa segunda parte. Nessa segunda parte, Paulo vai mostrar, vai reivindicar que ele tem o direito de ser legalista, mas ele não era. Que ele tinha o direito de ser mais do que os outros, mas ele não era. Ele afirma que ninguém mais poderia gloriar-se. Entretanto, a base do seu pensamento, o seu alvo não era o legalismo judaico, mas Cristo. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver que Paulo nos ensina nesse trecho maravilhoso da palavra de Deus, que Cristo é o motivo de tudo e é Ele a base doutrinária nossa. E aí, Paulo vai nos fazer alguns alertas muito importantes. Primeiro, cuidado com a falsa confiança. O apóstolo afirma que ninguém mais do que ele poderia ter confiança na carne. Entretanto, tudo que no passado ele achava que era lucro, agora ele toma como perda, ou como refúgio, como esterco. Muitas pessoas vivem em nossas igrejas iludidas pelo seu ativismo religioso, ou porque nasceram e cresceram na igreja. Creem que estão fazendo muito para Deus. O ativismo caracteriza aquele que vive muito confiadamente na carne. E isso é uma falsa confiança. No verso 10, Paulo parece contradizer o que afirma em outros textos, como Romanos 8, quando nos transmite completa certeza de salvação. Mas o problema é que aqui o ângulo é outro.
Aqui Paulo está olhando para o ponto de vista humano, onde jamais poderemos realmente ter certeza, a não ser quando nós temos certeza da nossa fé. Não é questão de perder ou não a salvação, é ter certeza que nós nos convertemos. Quando olhamos então pelos olhos divinos, temos a nossa segurança completa. Porque a nossa salvação é pela graça, inteiramente pela graça, e caminhamos por fé e não por vista. Então precisamos tomar cuidado com a falsa confiança, a confiança baseada no que fazemos. Jesus, em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, ele faz um alerta com relação a isso, que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos maravilha. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Repare bem, eles vão estar baseados naquilo que fazem. Eles estão baseados naquilo que eles operaram e não naquilo que Deus operou nele através do Espírito Santo. Então, cuidado com a falsa confiança. Outra questão que Paulo tinha era a perda das coisas deste mundo, que precisa ser total. Absolutamente total. Por 3 vezes Paulo faz uso da palavra perda. Todas as 3, imediatamente ele mostra que existe uma vantagem maior em Cristo do que em continuar vivendo em função do que a lei lhe oferecia. E aí nós podemos ver o seguinte diante de tudo isso. A primeira coisa que Paulo considera é perder por causa de Cristo. Somente Cristo pode nos oferecer algo de valor real. Nada que a nossa religiosidade faça oferece o valor maravilhoso que Cristo faz. O que Cristo oferece é duradouro. Não é passageiro, não é como o mundo. Então, vale a pena perder por causa de Cristo. Segunda coisa que Paulo me ensina, perder pela excelência do conhecimento de Cristo. Aqui não se trata somente de um conhecimento intelectual, mas de um conhecer prático da pessoa de Cristo agindo em nosso interior, agindo em nossa vida. É essa comunhão com Cristo que faz com que as nossas vidas sejam realmente transformadas. Então, Cristo como base da nossa doutrina envolve perder a excelência do conhecimento de Cristo, pela excelência do conhecimento de Cristo. E por fim, perder como refúgio para ganhar a Cristo. Além do que Jesus oferece da transformação que nos ocorre, o próprio Cristo precisa ser nosso alvo. E tudo o que nos ocorre deve servir para o nosso próprio crescimento, para chegarmos a ganhar a Cristo. Paulo está nos desafiando a vivermos realmente como ele viveu, a vivermos realmente perdendo para ganhar, perdendo as coisas deste mundo de forma total, absoluta, sem ficarmos presos a ela. Esse é o desafio de Paulo para as nossas vidas. A terceira coisa que Paulo vai nos ensinar, que aponta para Cristo como nossa base doutrinária principal, é a fé como base da justiça divina em nossas vidas. Aqui Paulo mostra a sua teologia mais sublime, mais perfeita, se isso é possível. O apóstolo exibe de modo fantástico o que em outros livros já dissera. Efésios 2, 8, ele vai falar sobre isso. Gálatas 3. Essa justiça gerada pela fé nos desenrola, nos faz caminhar. E aí ela aponta para 3 fatos fundamentais. Primeiro, um melhor conhecimento de Deus. Quando nós temos uma justiça baseada realmente em Deus, nós temos um melhor conhecimento. O conhecimento de Deus e de Cristo tem capacidade de nos transformar. Entretanto, ele ultrapassa em muito o mero conhecimento intelectual, como já falamos. Antes, como já dissemos, é um conhecimento pessoal, é uma experiência pessoal, prática com Jesus. Isso tem nos faltado. A fé como base na justiça divina nos leva a um melhor conhecimento de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com a fé como base na justiça de Cristo é o conhecimento do poder de sua ressurreição.
Apesar de sabermos que o que traz a salvação é a morte de Cristo, mas conhecendo o poder da ressurreição do Senhor, podemos ter uma base de vida melhor, isto é, uma base alicerçada dentro do próprio poder de Deus. E aí podemos descansar, porque temos em Jesus a certeza de tudo, temos em Jesus a base de tudo. E por fim, a terceira coisa que caracteriza a fé como base da justiça divina em nossas vidas é a participação e entendimento dos sofrimentos de Cristo. Quando o crente começa a observar os sofrimentos de Cristo, ele passa a se libertar de si mesmo. Dessa forma, ele começa a perceber o valor de sua vida para Cristo e ainda mais ainda o valor de Cristo para ele. O seu Champlin fala isso no seu comentário do Novo Testamento, versículo por versículo. A participação e entendimento do sofrimento de Cristo é algo que o crente genuíno, aquele que realmente tem a fé como base da justiça divina, ele consegue enxergar, ele consegue ver. E aí ele sofre por Cristo sem reclamar, ele tem uma alegria diferente. Por isso que a carta é a carta da alegria. Paulo está dizendo, olha, eu estou preso, estou ameaçado de morte, mas estou feliz. Absolutamente feliz. Isso nós temos que aprender com o apóstolo Paulo. E que mais nós podemos aprender diante de tudo isso? Que conclusões nós chegamos diante deste estudo, dessa carta tão maravilhosa, desse trecho em que nós acabamos de ver? Não podemos baixar nossa guarda diante das falsas doutrinas. Observar os homens, que foi a primeira parte do estudo, é fundamental nesta hora. Conferir, como os bereanos fizeram com o próprio apóstolo Paulo, nas Escrituras, aquilo que está sendo pregado, é fundamental. Meu amado, minha amada, não abaixe a guarda diante das falsas doutrinas. Eu sei que, infelizmente, talvez todos nós temos alguma falsa doutrina. As milhares de denominações e grupos cristãos, infelizmente, apontam para as nossas falhas, apontam para os nossos pecados, apontam para a nossa falta de intimidade com Deus. Mas isso não deve ser impedimento para que eu busque conhecer melhor a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Segunda coisa que eu aprendo, é preciso estar atentos aos aproveitadores. Olhar para os homens, é observar que há pessoas que estão ali, muitas vezes até falando coisas que aparentemente são verdadeiras. Hoje vivemos uma época onde muito se fala de amor, de igualdade, de direitos, de lutas. Eu tenho evitado comentar estas coisas, eu tenho evitado até dar minha opinião, não porque eu não vejo os pecados, claro que vejo, e quando o texto me dá a oportunidade, eu combato aquele pecado, mas a minha preocupação muitas vezes é que tem grupos que estão defendendo determinadas coisas que são realmente algo que precisa de defesa, mas eles têm outros interesses por trás disso. Na política isso acontece muito. Quando um político me convida para alguma coisa, eu já fico atento, preocupado. Porque pode ser apenas um aproveitador. A terceira coisa, é preciso buscar cada vez mais conhecimento das doutrinas de Cristo. Não deixe de conhecer a palavra de Deus, não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de se aprofundar na palavra de Deus. Muitos estão ainda longe da vontade de Cristo porque não buscam conhecimento. A palavra de Deus é fundamental nesta hora. Também ouvir mensagens bíblicas é fundamental. Cuidado com aquelas mensagens voltadas para o homem, que apontam para os problemas humanos e somente isso. Os problemas humanos, eles podem ser citados, eles podem ser falados, mas eles têm que ter na base a esperança eterna. Quarto, precisamos ter consciência das perdas que sofremos quando nos convertemos. Jesus conta a parábola do construtor. E ele pergunta qual é o construtor que não calcula o preço da construção de uma torre. Qual é o rei que não vai sair para uma batalha e não calcula o número de soldados que precisa para aquela batalha. A nossa conversão precisa ser uma conversão onde nós entendemos realmente que há um preço a pagar. Muitas pessoas entendem que a salvação é pela graça, significa que aqui também vai ser tudo uma bênção e que nós não vamos passar por dificuldade nenhuma, por problema nenhum. Mentira.
lê do engano. Precisamos ter consciência que há perdas quando nós nos convertemos a Jesus, mas há um maior ganho, porque há algo melhor e maior reservado para nós. E nisso podemos descansar. E por fim, nossa fé precisa ser de tal forma que reflita a justiça de Deus. Aí que entra o viver, que é Cristo. O viver para Cristo. Aí entra aquelas questões, quem sabe, até algumas lutas sociais. Eu não me meto é com partidos. Eu não me meto é com homens. Porque sei que por trás de homens sempre há outros interesses. Lutar contra o racismo é fundamental. Mas temos que lutar com honestidade, com integridade e não usarmos de violência. E não agredirmos pessoas, às vezes, inocentes. E não quebrarmos tudo, como tem sido feito por aí. Lutar pela igualdade em todas as áreas é fundamental. A igreja precisa pregar, proclamar e ensinar e viver isso. Mas isso não significa desobedecer a palavra. Não significa agredir. Não significa dizer que um grupo é melhor do que o outro. Nossa fé precisa ser de tal forma que reflita a justiça de Deus. E na justiça de Deus, nós não revidamos o mal com o mal. Paulo, então, nesse trecho está nos ensinando algo maravilhoso. Nós devemos lutar pela vocação de Deus. Lutar para que nós possamos ter a mente de Deus em nossos corações. E nós precisamos lutar cada vez mais para que Cristo seja refletido em nossas vidas. Estamos chegando ao final desse estudo e eu espero que você possa realmente crescer a cada dia e que você lute pela vocação que Deus o chamou. Aos Efésios, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz que nós devemos andar de modo digno da vocação em que fomos chamados. E a vocação em que fomos chamados é para sermos santos. E a vocação para que fomos chamados é para refletirmos a glória de Deus neste mundo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos realmente caminhar desta forma. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.